quais são as melhores frequências para o uso de correntes elétricas quando o meu objetivo é gerar uma contração muscular eletricamente induzida. Para a gente responder essa pergunta, eu preciso lembrar que o meu músculo ele vai poder fazer dois tipos de contração. O primeiro tipo de contração, que é aquela que muitas vezes a gente vai buscar, é a contração tetânica, que é aquela contração mantida, ok? Por que na maior parte das vezes a gente vai usar esse tipo de contração? Porque, por exemplo, quais são mesmo os objetivos pelos quais eu posso querer me valer da corrente elétrica para induzir a contração muscular? Para ganho de força, para a realização de um treino funcional, para a estabilização de um membro ou de uma articulação, certo? Então, nesse caso, sempre vou precisar que essa contração ela aconteça e se mantenha, tudo bem? E a gente pode ter também contrações mais cíclicas, não tetânicas, né? A frequência, ela é responsável, entre outras coisas, por gerar um ou outro tipo de contração. Se a gente buscar a literatura, a gente vai ver que há uma pequena divergência entre os autores que dizem que para que eu passe a ter uma contração tetânica, ou seja, sustentada, mantida, eu preciso ter frequências de 20 Hz ou superiores. Alguns autores vão falar 30 Hz, alguns autores vão dizer 40 Hz, alguns autores vão dizer 10 Hz. Na nossa prática clínica, a gente percebe que a partir de 20, 25 Hz, via de regra, para a maior parte dos pacientes e para a maior parte dos músculos tratados e envolvidos, a frequência superior a 20 ou 25 Hz é suficiente para gerar uma contração tetânica. Frequências inferiores a isso vão gerar contrações clônicas ou não tetânicas, contrações em que você percebe que há contração e relaxamento do músculo, ok? Dentro daquela frequência de estimulação. Em algumas situações isso pode ser requerido, inclusive, tá certo? Então, vou citar aqui alguns casos, né? Poxa, eu quero trabalhar, eu tenho um paciente que está restrito ao leito e que começou a apresentar, por conta desse tempo de manutenção no leito, edema em membros inferiores. E eu gostaria de gerar contrações musculares para que, com isso, eu consiga melhorar o retorno venoso, o retorno linfático, para buscar, então, uma diminuição desse edema. Alguns autores vão sugerir que você trabalhe com frequências baixas para que o músculo fique contraindo e relaxando, tá? Outros vão trabalhar com frequência um pouco mais alta, mas aí vão trabalhar um outro parâmetro, que é o T-on e o T-off, em tempos mais curtos, para fazer uma contração tetânica e um relaxamento. Embora você também esteja fazendo contração e relaxamento, mas o tempo de duração dessas contrações ele é um pouco maior do que quando eu penso, por exemplo, em estimular um músculo com uma frequência de 3, 4, 5 Hz, que significa que ele vai contrair 3, 4 ou 5 vezes em um segundo. É uma contração mais rápida, mais curta, normalmente de menor intensidade. Cris, para de enrolação e vamos direto ao ponto. Qual é a frequência mais indicada para esse tipo de estimulação? Como eu estou dizendo para vocês, na maior parte das vezes eu vou querer uma contração tetânica. Então, lembrem-se, o aparelho, o eletroestimulador, ele tem que ser usado para gerar no seu paciente aquela contração muscular que você gostaria de gerar lá no seu programa cinesioterapêutico. Então, se eu quisesse fazer uma contração máxima e mantida por 5 segundos, o meu aparelho vai ter que ser parametrizado para gerar esse tipo de contração. Na maior parte das vezes, como eu disse, nós vamos querer contrações tetânicas. E se eu quero contração tetânica, eu vou trabalhar com frequências superiores a 20, 25 Hz. Tá? E via de regra, a gente vai trabalhar num arco aí de possibilidades que vai variar entre 20 e 80 Hz.